Um fio se enrolando em outro, fazendo da vida de todos nós, de cada um de nós, um verdadeiro nó cego. E quem determina a frouxidão ou o apertão desse nó, infelizmente, são aqueles blindados em gabinetes ar-condicionados, ganhando a tal fábula de dinheiro que está e andando para cada um de nós. Infelizmente. Hoje, 2014, desculpa. Hoje, 2014, menos de 5% da população mundial conhece a Declaração Universal de Direitos Humanos. Conhecer não resolve nada. Talvez. Não posso dizer que eu seja dona da verdade. Mas desconhecer agrava muito, na minha opinião. Não tem sequer o que contestar se você não conhece o princípio daquilo que você teria direito, como igualdade, como dignidade, por exemplo. E num mundo que se vangloria pregar direitos humanos, respeito a esse direito humano, a globalização, eu acho que todos nós deveríamos ter acesso a todo o conhecimento possível, e não aquele apenas editado e favorável àqueles que não desejam ser contestados. Um povo culto e livre não interessa a quem pretenda ser eternizado no poder. E eu acho que é isso que nós estamos vendo. Hoje cedo eu falei eu pensei algo em que eu continuo afirmando. Eu acho que a precarização da educação no Brasil não é um acidente. Ela não é uma consequência de uma má gestão. Ela é uma estratégia. Um povo emburrecido, na verdade, não passa de animais úteis num curral, num cabresto, direcionados e condicionados à manipulação e interesses que não visam em nada o benefício de ninguém que não esteja ali no certo real. A população em si, eu fico muito triste quando eu vejo a população se voltando contra ela própria. Eu não acredito nas camadas econômicas ou sociais ou culturais. Eu não acredito nessa diferença. Povo é povo. Ser humano é ser humano. Eu acho que, inclusive, nós deveríamos pensar numa estratégia coletiva, social, para que nós forçássemos. E forçássemos mesmo, porque eu acho que da chuva do céu cai chuva. Sabe, dos governantes nem isso. Porque se deixar, nós morremos de sede, inclusive, dependendo deles. Eu acho que o termo é exatamente esse, é impedir, é forçar a que os colégios ensinassem a Declaração Universal de Direitos Humanos, e mais que isso, eu acho que os passaportes, obrigatoriamente, deveriam ter impressa a Declaração Universal de Direitos Humanos. Porque em muitas pátrias não se tem sequer ciência do termo. Aqui já se ouviu. Embora a gente não tenha muito conhecimento a respeito do que se trata, muitas pessoas acham que direitos humanos é algo do limbo, meio inimaginável, parecido com um sânscrito, um idioma antigo meio morto. Ninguém entende direito o que significa direitos humanos. Mas sim, a gente já ouviu, desperta curiosidade pelo menos. Há pessoas nesse mundo que não têm sequer noção de que isso existe. Por isso apenas menos de 5% saberem da existência do direito à vida. Vida. E partindo de vida, no Brasil nós não temos pena de morte. Eu acho muito complicado que alguém que me diga que é defensor de direitos, é honesto, não porque eu defendo a ordem, eu sou uma pessoa honesta, eu sou melhor que aquele bandido. Mas o que faz aquela pessoa apontada a ser um bandido? É a violação das leis? Tá, então vamos pensar o seguinte: o Brasil não tem pena de morte. Se você defende a pena de morte, você, na minha opinião, se torna tão criminoso
quanto aquele que você está apontando. Você violou a lei. Se você quer a lei da pena de morte, faça sua articulação. Consiga de forma legal. E eu, sinceramente, olha, digo, eu espero que não consigam. E tudo que eu puder fazer para que não seja alcançado esse objetivo, eu farei enquanto eu tiver vida. Mas é um direito. Eu acho que aí é que está o problema das pessoas que se acham detentoras da verdade. É excluírem a minoria. Quando a gente vem debater o posicionamento da máquina estatal, a gente parte sempre do começo de que ela atende a uma parte da população e a outra tanta ali desassistida, preterida, esquecida ou simplesmente vencida, ela não precisa ser atendida. Derrotados acatam a derrota, aceitam a vitória do oponente. Mas e aí? A gente reproduz, então? A gente se torna igual àquilo que a gente aponta e ojeriza? Isso faz de alguém melhor que o traficante? Melhor que o bandido? Você que teve uma estrutura, você que teve uma vida digna, apta a formar um cidadão de bem, você defender exatamente a mesma atitude de alguém que aprendeu, se forjou nessa realidade para se manter vivo? Ou o que a gente sugeriria? Que essas pessoas se suicidassem porque a sociedade fica melhor e então, já que eu não posso matar alguém, eu sugiro que ele dê uma matadinha nele mesmo, porque aí também eu fico bem na fita, ele morre, a sociedade fica melhor. Isso é válido quanto ideia para alguém? Sinceramente, eu acho muito complicado acreditar na evolução do ser humano. Enquanto nós estivermos debatendo esse condicionamento social. Quando a gente fala em vida, eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que pensar que espécie de ser vivo nós somos. Sabe, algumas pessoas, como eu disse, me passam a sensação de que sofreram uma mutação. Elas perderam a capacidade de se reconhecer enquanto de uma espécie. Elas não se reconhecem naquele semelhante que causa vergonha, constrangimento ou problema, como se ela também não o fosse para alguém, dependendo da perspectiva de quem a observa. Não dá para pensar em humanização se nós não nos colocarmos como seres humanos. E falando sobre legislação e regras sociais, eu acho que elas deveriam atender a ser humano, necessidades, falhas. Não é esse modelo que eu citei de objetivo e perfeição alcançada. Eu concordo. Disciplinar a vida comunitária, códigos sociais, tá? Mas o que a gente está vivendo hoje, queridos, não é um Estado disciplinar. O que a gente está vivendo hoje é um Estado controlador. O foco não é aprimorar ou ensinar alguma coisa a alguém. O foco é gerir, é comandar, é controlar. E isso vai contra todas as células de um ser vivo. Não dá. A vida precisa de liberdade para evoluir no habitat que se encontra. E é esse habitat que a forma. Almejado também, modelo almejado, mas almejado por quem? Modelado por quem? Todas as vezes que a gente aceita essa verdade, porque afeta o outro e não as nossas vidas diretamente, a gente está permitindo que o Estado dê um passo mais no nosso limite, que usurpe uma parte a mais da nossa vida. E enquanto estiver atingindo o outro, está fazendo um bem? Tá, mas e no dia que nos atingir? E ela estiver mais forte, porque nós demos esse espaço para que ela fortalecesse. Será que a gente vai pensar da mesma forma? Será que vale a pena correr o risco de fortalecer algo que na verdade não visa o bem de nenhum de nós? Nós somos
benéficos ou não, ao plano de alguém que beneficia a si próprio. Eu acho que quando a gente fala de humanização e a gente pensa em modelo ideal, a gente está falando quase que de algo bíblico, feito à imagem e semelhança. São deuses, é isso. Então agora, daqui a pouco, eles vão ter que ser tratados como tal, e para eu ser atendida quanto ouvidora e monitora dos direitos humanos, eu não vou mais entregar um ofício, eu vou ter que baixar uma oferenda, porque é um Deus, é isso, e eu tenho que ser a imagem e semelhança daquele para não ser perseguida. Eu vejo o endeusamento como uma das formas mais genuínas de desumanização que possa existir nesse mundo. Porque alguém enaltecido como onipresente, onipotente e onisciente, ele se destitui da humanidade falha com a qual ela nasceu. Isso também é desumanizar. Desumanizar não é só castrar o direito daquele que não tem voz, daquele invisível, que mora sabe-se Deus onde. Desumanizar também é elevar as autoridades competentes, as determinações e verdades impostas pelas telinhas de LCD, quanto deuses professando que devemos seguir. Isso é tirar a humanidade falha deles também. Isso também é um erro. Eu acho que esse é um dos erros mais graves que eu assisto pelas ruas, porque ele ocasiona vários outros. Inúmeros outros equívocos, inúmeras outras facetas da desumanização partem do endeusamento de alguns, que a gente tem como verdades absolutas. A gente não chega perto da pessoa, mas alguém disse que ela é perigosa, então vai que, né? Eu não vou chegar perto, porque fulano disse, ele está com a verdade. E se ele não estiver? E se ele estiver sendo tendencioso, parcial? E aí? Você vai cair no engodo e você vai fazendo de Deus. Numa democracia, não que a gente tem no Brasil, que para mim, ultimamente tem passado cada vez mais distante desse termo real, do real sentido disso. Numa democracia, a polícia dá aos cidadãos a garantia da segurança. A gente tem o cumprimento da lei. Ou seja, ele protege nossos direitos e nossas liberdades. Um funcionário público, ele é obrigado a se ater a tudo o que a lei determine. E ele só pode fazer isso. Um civil, ele pode fazer tudo que a lei não proíba. E essa é uma grande diferença que alguns têm uma dificuldade quase que genética de entender isso. É biológico, eu não sei qual é o problema, é kármico, eu não sei onde entra a história, mas parece que é inerente e imutável nele essa realidade. E isso é muito triste. O que nós temos hoje, quanto polícia, é a força reserva do Exército. Não é uma política, não é uma polícia de segurança. É uma tropa que sai para o confronto para atacar o próprio povo. A nossa Constituição determina que todos nós, não faz nenhuma distinção, todos nós somos iguais perante a lei. Todos nós, somos inocentes até que se prove o contrário. Mas a prática não segue a leitura. O princípio que comanda a sociedade, cada dia mais, é todo cidadão é um potencial ofensor. Hoje em dia, a gente vê as leis mudando como nós podemos mudar de roupa. O legislativo opera em favor e conivência às vontades pessoais do executivo. Pode ser bom? Até que não nos atinjam, novamente eu pergunto. Durante a Revolução Francesa, a noção de política de segurança, ela foi inserida na sociedade, ligando a definição de segurança com a definição de polícia, irremediavelmente. Desde então, polícia e segurança se definem uma à outra. E não tem um conceito isolado.
Fica parecendo que é a mesma coisa, mas não é. A justiça, assim como a política, teoricamente, é claro, elas têm definições muito claras, regras estabelecidas, não cumpridas, certo, verdade, mas elas estão estabelecidas ainda para que possamos contestá-las. E aí a gente chega na parte da polícia, e o que se alega? Que é impossível definir claramente o que é o papel da polícia, de onde parte e até onde chega. E por quê? Tudo que eles precisam alegar para nós são questões securitárias. É sigiloso. Nós não temos o direito a saber o que pode ou o que não pode. Eles não têm a obrigação de cumprir o estabelecido. Porque se o estabelecido for pouco, amplia-se. O que tem? Né? Pode. Nós, cidadãos, não podemos. Mas a polícia, claro, chega junto. Dá mais um espacinho aí, afinal de contas, aquele ali para dar uma matada, facilita. E é isso que a gente vê na prática. Infelizmente, a gente tem o civil sendo perseguido pela polícia que deveria protegê-lo. Será que isso faz o cidadão melhor? Partindo do princípio que nós, quanto animais, somos ação e reação como toda a natureza, será que é essa a postura do Estado que faz um cidadão melhor? Será que é isso que contribui para a paz da vida de cada um de nós? As pessoas parecem dormentes, cegas, como se entrassem em transe e só voltassem à consciência tempos depois perguntando o que foi, o que aconteceu, como chegamos nesse momento. É a intolerância que a gente não se dá conta, que se passa por nós. E, enfim, o pobre, negro, favelado, ele passou a ser o inimigo da paz. Eu acho que nenhum de nós, quando a gente lembra, por exemplo, de um helicóptero abarrotado de cocaína, a gente não pensa que isso veio de um pobre traficante, de um favelado. E cadê? Ninguém toca nesse assunto. Mas quando surge um miserável, aí entra a necessidade da pacificação. Não sei como funciona no restante do país, mas no Rio de Janeiro a gente tem a política da polícia pacificadora nas favelas. E é muito complicado isso, porque, gente, só pelo nome isso já é um desastre. O nosso governo não determinou em momento nenhum estarmos em guerra. E aí se alega obrigatoriamente pacificar alguém. Mas a gente pacifica o pobre. É o mesmo pobre ferrado que quando as senzalas abriram, teve que subir um morro para fugir das perseguições, porque os senhores com aquelas roupas pesadas e sedentários não subiriam as encostas atrás, e por isso eles se esconderam ali. Esses mesmos pobres que sempre foram encurralados e usaram aquilo como resto para sobreviver porque é o que sobrou, não tem direito a ser revoltado por ter um esgoto a céu aberto, por não ter dignidade. Eu acho muito complicado quando a gente pensa que o nosso Código Penal é da década de 40. E a reforma desse Código Penal vem de uma pessoa sabidamente pertencente ao coronelado. Eu acho muito complicado quando a gente pensa em verdades sem fundamento. Eu costumo dizer que eu tenho moinhos de vento que eu persigo. Por sorte, eu tenho muitos Sanchos que eu encontro pela frente para andar comigo. Infelizmente, os Dulcinéios eu não tenho encontrado. Como boa canceriana que sou, eu adoraria encontrá-los. Mas, com os Sanchos, a gente já faz alguma diferença. E um desses moinhos é o artigo 244 do Código Penal. Isso se trata de fundada suspeita. O que significa, eu copiei aqui na íntegra o que significa. É um parágrafo único, e nesse parágrafo diz apenas
que a busca pessoal independerá de mandato no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Ou seja, a gente ainda não descobriu o que significam esses objetos e esses papéis. Não existe um inciso sequer, não existe uma alínea, não tem um parágrafo que determine ao cidadão o que ele precisa fazer para deflagrar essa famigerada suspeita. E aí, o pobre coitado do Zezinho, que saiu lá para comprar alguma coisa para a família, encontrou um policial na rua, resolveu suspeitar dele. Como é o caso, é o que eu acompanho nas favelas. Fundada suspeita, mão na parede, encosta aí vagabundo, documentos. Já tá ruim pra porcaria pro coitado do Zezinho. Porque com a mão na parede ele não vai poder pegar o documento. Se ele não pega o documento, o policial se acha aviltado. E se ele tirar a mão da parede para pegar o documento, o policial acha que a ordem foi desrespeitada. Vai sentar o cacete no Zezinho. Tudo bem, ele pegou o documento. Só que ele está revoltado, porque ele não queria sair, não queria fazer compra, ele queria que a Maria fosse, ele foi. Começou a discutir com o policial. Resumo da ópera, o policial matou. E aí? Eu tenho os slides de uma prestação. Exatamente. Isso é um Zezinho. Isso foi um dos Zezinhos que eu acompanhei. Ele estava indo comprar um pão para a família. Ele simplesmente se recusou a ser chamado de vagabundo e contestou o policial por estar sujo com o cimento da obra. Ele saiu do trabalho, ele chegou em casa, esqueceu de levar pão e leite e a mulher mandou que ele fosse à padaria. Ele foi com a filha de 7 anos fazer a compra. O policial o acordou. E esse é o 244 fundado suspeita. O que acontece com isso é que na delegacia, pela presunção de veracidade que o policial possui, que não é fé pública, é um entendimento jurídico, o delegado vai acatar a denúncia contra o pobre coitado do Zé Defunto, que agora é um Zé Defunto. E ele vai registrar a ocorrência. O infeliz era um perigoso traficante. Ele reagiu, ele morreu. E aí? Ele não morreu dessa forma. Mas a verdade vendida é essa. Crime previsto no artigo 292. Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou a determinada por autoridade competente, o policial poderá usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência e que tudo seja lavrado ao subscrito, também por 2 testemunhas. Maneiro, ou seja, ele pode matar. Esse policial, por paranoia, esse policial, por paranoia, por vício, não sei, ele vai interpretar o artigo 284 do 329, que é aquele que regulamenta, aquele que estabelece o emprego da força policial, como sendo necessário matar o Zezinho. E aí? Vai sair na televisão que o Zezinho é traficante? Pois é, só que essa não é a verdade. Ali da padaria transformou, matou. E aí? Eles vão deixar assim para serem culpados? Não. Eles vão alegar prestação de socorro para alterar a cena do crime. É isso que eles fazem. E aí, se por um acaso a família tiver a sorte de provar que houve a adulteração da cena do crime, vem aquele bendito artigo 23. O artigo 23 diz que ele pode, por necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular da profissão, matar o civil. Ele pode. Ele não é um assassino, porque ele matou um pai de família comprando leite, mas ele não é um assassino. E aí, o que a gente faz? Depois de 3 anos, se isso não chegar ao TJ e virar processo, se ficar esse ping-pong, delegacia, MP, MP, delegacia, acabou. Morreu.
isso, gente, não podemos nos ater a fórmulas de divindades colocadas no Olimpo por nós, porque não são. Não são. É mentira. Na verdade, isso é a desumanização. É nós entendermos como real algo que não passou pelos nossos olhos, que foi filtrado pela verdade de alguém. Entre 1980 e 2010, 1.098.675 brasileiros foram assassinados pela força policial. Isso é muita coisa. Isso é mais do que qualquer um de nós deveria aceitar. A subjetividade desse 244, ele escorre delegacia dentro. Ele destrói a vida das pessoas numa favela. Isso não pode ser aceito quanto verdade. Não se pode aceitar culpados pré-estabelecidos, porque são pré-estabelecidos. São pobres, são negros e são favelados. Vejamos as estatísticas, gente. E tem pior, porque eles legitimam tudo isso através de quem tem fé pública. Escrivãos, aqueles investigadores, aquelas pessoas que cuidam das análises forenses, eles têm fé pública. Só tem um pequeno problema. Eles não têm autonomia. Eles respondem ao executivo. Eles são, sim, capazes do executivo. O mesmo executivo que sentenciou aquele civil à morte. É ele que determina o teor das certidões. É ele que determina os boletins de ocorrência. E no mundo que a gente está falando de PEC para lá, PEC para cá, a PEC 325, que é a que legitimaria a independência, a autonomia das perícias criminais, ninguém fala. Por quê? Porque não interessa. E o contexto, para terminar, porque já me colocaram 3 placas aqui, eu já estou ficando sem graça, é que o resumo da história do Zezinho é que o policial que se tornou o juiz, que sentenciou o Zezinho à morte, ele foi o algoz que promoveu o cumprimento dessa sentença. Ele foi o socorrista que o tirou da cena do crime, e é crime, e não vai deixar de ser na minha cabeça nunca, independente do que me digam. Esse mesmo socorrista, ele chegou à delegacia e se tornou testemunha. Porque ele vai ameaçar todos os outros que tenham assistido. E ele vai se tornar a única testemunha. E a versão dele vai prevalecer. E essa testemunha, como se não bastasse, devido a esse artigo 23, ela vai se tornar vítima também. Porque ela só matou alguém porque, nossa, era obrigada a matar alguém. Como é que a gente acredita na humanização que não entende a manipulação que o Estado faz à vida de cada um de nós? Nós temos muito mais a falar sobre desumanização. O mundo, os seres humanos estão inumanos. Mas eu preciso respeitar o horário, então, assim, eu agradeço a paciência de todos vocês, eu agradeço a tolerância comigo, muito obrigada pela presença de todos. Agradeço também aos participantes da mesa, em que eu integrei mais cedo, a Iris Medeiros, a Alexandre Leclerc, que me deram a oportunidade de enriquecer meu espírito ainda mais com a presença de cada um de vocês, com o nervosismo que eu estou passando aqui em ver cada um de vocês. Muito obrigada, boa noite. Quem quiser falar comigo, quem precisar de algo mais, eu estou às ordens. E é isso, vamos tentar humanizar os nossos corações para começarmos pelo menos por alguma parte a humanização. Vai usar o vídeo? Sim. O vídeo? Algum site da sua organização? Ele está em construção. O site da Redid ainda está em construção. Eu tenho um e-mail que é o meu sobrenome, Grinder, G de gafanhoto, R, Y, N de noite, B de boneca, E, R, G de gafanhoto, N, Grinder e N. É polonês, gente, você sabe, estraga toda a simplicidade de um nome, desculpem. @gmail.com. Eu fico aqui até o dia 5, eu vou estar aqui sempre. Enfim, quero fazer amigos, eu quero que a gente se torne mais humanos com
dia a dia, que a gente possa se olhar no olho. Eu me